Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Tão vasto quanto o tamanho do universo são as descobertas sobre ele que os cientistas continuam fazendo. A mais recente delas, feita em 2025, mostra que partículas do sistema estelar vizinho, o Alpha Centauri, estão invadindo nosso sistema solar. Descobertas sobre o Alpha Centauri sempre empolgam os cientistas, e essa não é uma exceção. Além disso, não é a primeira vez que um objeto interestelar cruza o nosso caminho. No vídeo de hoje, você vai entender mais sobre os impactos dessa descoberta, sobre como ela nos ajuda a desvendar um pouco mais os mistérios do universo, além de talvez ajudar até mesmo a fornecer respostas sobre a origem da vida. Antes de focarmos na descoberta, precisamos entender um pouco mais sobre o Alpha Centauri e por que ele é tão fascinante para os nossos cientistas. Nós, habitantes do planeta Terra, nos encontramos no Sistema Solar. Pense na Terra como nossa casa e o Sistema Solar como o nosso bairro. O bairro mais próximo de nós, da vizinhança, é o Alpha Centauri, um sistema estelar que está a apenas 4,4 anos-luz de nós. Diferente do Sistema Solar, que gira em torno de uma única estrela, o Sol, Alpha Centauri possui 3 sóis: Alpha Centauri A, o B e o Próxima Centauri. O que intriga os cientistas não é somente a proximidade com o nosso bairro vizinho, mas a possibilidade de que possamos encontrar moradores por lá, sempre a expectativa. Próxima Centauri é a estrela mais próxima da Terra, a apenas 4,25 anos-luz. Conforme estudos e análises, os cientistas descobriram que existem pelo menos 2 planetas orbitando essa estrela, sendo que um deles está localizado no que chamamos de zona habitável. Em 2020, astrônomos chegaram até mesmo a captar o que seria um sinal de rádio vindo diretamente desse planeta, alimentando expectativas de uma grande descoberta. Mas, infelizmente, após análises minuciosas, ficou constatado que o que parecia uma mensagem de nossos vizinhos, na verdade não passava de uma interferência gerada por equipamentos terrestres. Apesar do sinal captado não ter sido esperado, as descobertas realizadas em 2025 demonstram que nosso sistema solar está recebendo objetos de Alpha Centauri. O tamanho desses envios, vamos chamar assim, feitos pelo nosso vizinho, variam em escala, podendo ser tão grandes quanto a Estátua da Liberdade ou tão pequenos quanto filamentos microscópicos, menores até do que um fio de cabelo. Os astrônomos chegaram a simular a quantidade de material interestelar nos últimos 100 milhões de anos que vieram até nós. Conforme as estimativas, o nosso sistema solar abriga cerca de 1 milhão de objetos, cada um com mais de 100 metros, vindos de Alpha Centauri. A maioria deles acaba encalhando no que nós chamamos de nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma região nos limites do sistema solar, repleta de cometas e pequenos corpos gelados. Ela funciona como uma grande barreira de objetos que, uma vez ou outra, acabam sendo puxados para o interior do nosso sistema solar. Mas quando consideramos as partículas minúsculas, o cenário se inverte. Estima-se que toda partícula menor do que 100 micrômetros, o equivalente a um fio de cabelo, entre o nosso sistema solar. Mais do que isso, anualmente 10 dessas partículas chegam até a Terra, mas acabam sendo queimadas na atmosfera. Tudo isso indica que, muito provavelmente, já existam partículas de Alpha Centauri entre nós. A chegada de matéria interestelar à Terra pode ter um papel bem maior do que imaginamos. Além de poder trazer consigo elementos essenciais para a origem da vida, esses fragmentos também podem ter influenciado a química de nossa atmosfera ao longo de bilhões de anos. Alguns cientistas sugerem que a interação desses materiais com o nosso ambiente possa ter desencadeado mudanças climáticas em escalas profundas e até mesmo contribuído para eventos de extinção e renovação da nossa biodiversidade. Identificar essas partículas torna-se um grande desafio, é claro, pois, por serem tão pequenas, é necessária uma tecnologia muito mais sofisticada para detectá-las.
Apesar da maioria dos objetos que chegam até nós serem menores do que um fio de cabelo, há uma exceção, na verdade, uma grande exceção. O Oumuamua, que é o maior objeto interestelar já detectado por astrônomos, e até hoje os cientistas não sabem explicar o que ele era. Ele foi descoberto em 2017 pelo telescópio Pan-STARRS 1 no Havaí, e recebeu o nome de Oumuamua do termo havaiano mensageiro do passado distante. Com seus quase 230 metros de comprimento, ele se aproximou do nosso Sol, deu uma volta nele e, em seguida, voltou para o espaço interestelar. Nós quase não o vimos passar. Os astrônomos só notaram quando ele já estava indo embora. Oumuamua não parecia com um cometa, nem um asteroide, pois apresentava uma órbita incomum. Alguns cientistas até teorizaram que ele poderia ser algo entre um asteroide e um cometa, mas nada ficou comprovado. A sua órbita hiperbólica representava algo jamais visto antes. No momento em que passou próximo ao Sol, a sua trajetória mudou quase manualmente. Para completar as suas excentricidades, sua velocidade de 26 km por segundo faz dele o objeto mais rápido a deixar o sistema solar. Tudo isso fez com que os pesquisadores encontrassem dificuldade de explicar o que seria esse objeto misterioso. E claro, dentre as teorias que surgiram, uma delas dizia exatamente o que muitos devem estar pensando. Tratava-se de uma nave alienígena. O cientista Avi Loeb, professor da Universidade de Harvard, é um dos que defende essa teoria. Pelo formato fora do convencional, se assemelhando a um charuto, a velocidade inexplicável e uma trajetória em hipérbole, a associação do objeto com uma nave alienígena não é improvável. Enquanto rastreavam a trajetória do misterioso objeto para fora do sistema solar, os pesquisadores notaram que a gravidade não era a única força atuando sobre ele, como se algo estivesse empurrando. Seria essa a evidência definitiva para relacioná-lo à vida extraterrestre? Bem, na verdade não. Os estudos recentes parecem derrubar essa teoria, fornecendo uma explicação mais mundana ao comportamento do Oumuamua. A água. Segundo o estudo, o gás aprisionado dentro do Oumuamua pode ter sido liberado à medida que ele se aproximava do Sol, explicando as anomalias observadas. Essa sublimação do hidrogênio é que deu origem às altas velocidades que ele adquiriu, funcionando como uma propulsão de um foguete. É importante ressaltarmos que isso não é consenso, trata-se apenas da teoria principal. A grande dificuldade para comprovar alguma das teorias está no fato dos cientistas não terem acesso ao Oumuamua, tendo de basear os seus estudos apenas no que ficou para trás. Isso faz com que novas hipóteses continuem surgindo, sendo constantemente colocadas à prova pela comunidade científica, até o momento em que aquela que apresentar mais respostas para as dúvidas seja considerada a mais plausível. Infelizmente, a menos que o Oumuamua retorne para mais uma visita, nós nunca saberemos o que ele era ao certo. Mas ele não foi o único objeto misterioso a nos visitar. Em 2019, o cometa Borisov foi o segundo objeto interestelar a entrar em nosso sistema solar. O seu nome se deu em homenagem ao astrônomo amador Gennady Borisov, responsável pela descoberta. A sua observação antecipada fez com que os cientistas pudessem observá-lo mais atentamente. No dia 28 de dezembro de 2019, ele fez a sua maior aproximação da Terra, quando esteve a cerca de 180 milhões de quilômetros do nosso planeta. Observações realizadas em 2018 revelaram que a cauda dele tinha uma extensão 14 vezes maior do que o diâmetro da Terra, mostrando o quão grande era. Em 2020, conforme observamos ele se afastar do Sol, também notamos a sua fragmentação. Mais tarde, nesse mesmo ano, foi comprovado que ele realmente estava se desfazendo. Tudo isso forneceu aos cientistas uma oportunidade única de averiguar um objeto interestelar pela primeira vez na história. Tanto o Borisov quanto o Oumuamua são objetos fora do nosso sistema solar,
E apesar de termos a oportunidade de observar o Borisov até a sua fragmentação, ainda não está claro por que o mesmo não ocorreu com o Oumuamua. Nós não sabemos por que ele simplesmente continuou reto em sua viagem até para além dos nossos sistemas. Isso só mostra o quão pouco nós conhecemos. Até então, tudo o que sabemos sobre o espaço se resume somente ao nosso sistema solar. Qualquer informação além dele vem da observação, além de suposições fundamentadas com base na química e física, tal como as conhecemos. Ainda não está claro, por exemplo, se os princípios que conhecemos se aplicariam para corpos celestes de outro sistema estelar. Se formos pegar o Oumuamua como exemplo, é seguro afirmar que ele segue padrões diferentes do que estamos habituados, fazendo com que o confundamos com um objeto alienígena artificial. O Oumuamua e o Borisov foram descobertas revolucionárias para os astrônomos, mas tratam-se de exceções dentre os objetos que chegam até nós. O mais comum são os pequenos filamentos vindos de Alpha Centauri. Mas, e quanto a eles? O que essa descoberta representa para a ciência? O que muda ao sabermos que minúsculas partículas de outro sistema estelar chegam até nós? Essa descoberta confirma que o nosso sistema solar não é um ambiente isolado, mas parte de uma troca constante de material cósmico. Essa descoberta pode transformar nosso entendimento da formação planetária e até da própria origem da vida. O grande desafio agora está na detecção desses materiais quase imperceptíveis. Com o avanço da tecnologia, cientistas estão desenvolvendo novos instrumentos capazes de detectar e analisar essas partículas. Projetos como telescópios espaciais mais sensíveis e sondas que podem capturar amostras diretamente na atmosfera terrestre são algumas das apostas para os próximos anos. Além disso, missões mais audaciosas como o Breakthrough Starshot pretendem enviar pequenas sondas em direção a Alpha Centauri, de modo que possamos entender melhor o que acontece por aí. Uma vez que possamos detectar e estudar essas partículas que chegam até nós, podemos entender melhor sobre o tipo de material existente em outros sistemas. Se partículas podem viajar entre os sistemas estelares, isso nos leva a uma pergunta ainda mais fascinante. E se essas partículas carregarem vida? É um pensamento bem interessante, hein? A teoria da panspermia é a ideia de que a vida na Terra possa ter se iniciado mediante objetos interestelares. Esses objetos abrigariam formas de vida como bactérias e micro-organismos incapazes de proliferar em seu planeta de origem. Uma vez que eles entrem em contato com um planeta potencialmente habitável, tal como a Terra, a vida se originaria através deles. Ao aplicar essa teoria na Terra, os números não são otimistas. Para isso, os investigadores analisaram a quantidade de objetos que colidiram com nosso planeta antes das primeiras evidências fossilizadas de vida, datadas aí de 800 milhões de anos. Segundo os cálculos, a probabilidade de que a vida na Terra tenha se originado por meio de objetos interestelares é de 0,001%. Embora o número seja pequeno, quando o aplicamos a milhares de sistemas solares e bilhões de anos de história cósmica, a possibilidade de vida se espalhar pelo universo aumenta. Existem atualmente entre 10 mil a 100 mil planetas potencialmente habitáveis na Via Láctea. Nós já sabemos que os sistemas estelares estão constantemente trocando objetos interestelares entre si, com muitos deles passando pela atmosfera dos planetas. É perfeitamente possível que objetos expelidos da Terra tenham o poder de gerar vida em outro planeta pelo universo. Alguns micro-organismos terrestres possuem características que poderiam permitir sua sobrevivência numa viagem interestelar e, posteriormente, até mesmo colonizar um planeta habitável. Bactérias do gênero Deinococcus, que são conhecidas como as mais resistentes do mundo, capazes de sobreviver a radiações 1000 vezes mais intensas do que a dose letal para humanos, além de suportar o vácuo espacial por anos. Já as cianobactérias, caso cheguem a algum planeta com água e luz, são capazes de produzir o seu próprio oxigênio,
transformando lentamente a atmosfera do planeta em que chegarem em habitável. Se esses micro-organismos terrestres podem sobreviver e prosperar em outros mundos, isso levanta a pergunta: há micro-organismos enviados de Alpha Centauri que chegaram até nós, mas ainda não possuímos a tecnologia adequada para descobri-los? Essa questão tem intrigado os cientistas. Agora que sabemos que materiais interestelares estão chegando até nós, o desafio é identificá-los. E você, o que pensa de tudo isso? Gosta desse tema? Conta aí pra gente nos comentários. Agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.